Boa tarde a todas, todes e todos presentes. É com muita honra que eu, Maria Luísa Susequinde, professora da Unirio, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, dou início a essa mesa dessa tarde, do 5º colóquio Luso-Afro-Brasileiro de Questões Curriculares, o 6º Informace, sediado virtualmente na Universidade Federal da Bahia. Eu peço desculpas a vocês pelo nosso contratempo, tivemos alguns problemas técnicos. Eu também já inicio a mesa pedindo desculpas pela ausência do professor Antônio Carlos Amorim, que teve uma questão pessoal e também não vai poder estar presente conosco. E então, sem mais delongas, né, vamos dar início à nossa discussão dessa tarde, que se chama Conversações Curriculantes, Currículo e Cinema, Emergências e Proposições. Nós vamos conversar essa tarde, na ordem que vão aparecer, com a professora Janete Carvalho, da Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, com a professora Carmen Tereza Gabriel, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a UFRJ, e com a professora Nilda Alves, da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. As conversas entre currículo e cinema são bastante longas. O campo do currículo, do qual nós 4 fazemos parte, é um campo que vem há muito tempo discutindo grandes distopias, como A Revolução dos Bichos, do George Orwell, o livro Nós, de Eugênio Zamyatin, mas também obras muito mais recentes, como Parasita, e mesmo novelas, como Central do Brasil. Vale a pena mencionar que a gente está falando de uma interseção entre currículo e cinema, né, no Brasil, né? E a cultura brasileira tem uma marca importante de ser uma cultura audiovisual e que se utiliza bastante de narrativas e imagens, como eu aprendi com a professora Nilda Alves. Recentemente, a eleição de Fernanda Montenegro para a Academia Brasileira de Letras, que interpretou um papel que ficou clássico nas nossas discussões, como a da escritora de cartas de Central do Brasil, ou mesmo a comoção provocada pela morte de Gilberto Braga, chamam atenção para essa interseção. O cinema nos trouxe cenas contundentes, que têm sido debatidas por nós do campo do currículo. O professor Antônio Carlos Amorim orientou um trabalho belíssimo e vem discutindo, por exemplo, a questão do Conto da Aia, que é uma série que ficou muito famosa. Eu discuto uma cena contundente que nós vimos em Bacurau, quando os forasteiros chegam no bar e perguntam a uma criança: quem vai ao banheiro é o quê? Né? E essa resposta dá margem a muitas discussões na interseção também currículo e direitos humanos. O cinema nos traz cenas emocionantes, como Marighella correndo com o filho no colo depois de um banho de mar. É com essa estética poética das políticas práticas e das pesquisas em currículo, que eu, então, tenho o prazer de mediar essa conversa e convido para começar a falar nessa tarde a professora Janete de Carvalho. Boa tarde a todos e a todas, né? E a todos, como diz. Acho que minha voz está um pouco baixa, né? Estou um pouco... Estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem. Está ouvindo bem? Porque eu acho que estou um pouco rouca. Mas, enfim, né, a minha abordagem, né, é sobre, evidentemente, sobre o que Lully já falou, sobre currículo, né, cinema, currículo, e a minha abordagem vai ser um tanto ou quanto a partir de uma perspectiva da filosofia da diferença e dos livros de Bergson e de Deleuze, Cinema 1 Cinema 2, né? Cinema Tempo, Cinema Movimento e Cinema Tempo. Pode passar o slide, por favor? Não?
pode voltar para a apresentação, que está muito bonita. Não fui eu que fiz, não. Você gosta de mostrar, né? Currículo e cinema, emergências e proposições, e, evidentemente, meu nome já foi dito, sou Janete Magalhães Carvalho, e professora da UFES há bastante tempo. Eu acho que isso me credencia um pouco para estar aqui. Mas, enfim, né, pode passar. Vou falar sobre o cinema como um modo de pensamento e como esse modo de pensamento pode afetar ou não, né, as relações curriculares. Em Cinema 1 e Cinema 2, o primeiro de 1985, o segundo de 1990, Deleuze trabalha o cinema como um modo de pensamento. E ele vai dizer: o cinema pensa com imagens, movimentos, que é o cinema clássico, o cinema de ação, no qual, né, as imagens, né, acabam, né, o movimento subordina o tempo, um tempo que se faz de modo bastante linear numa narrativa que obedece aos esquemas sensórios motores, né? No livro Dois Imagens Tempos, né, ele trabalha o cinema moderno, ou também chamado cinema de visão, que são imagens em que o movimento é dependente do tempo. Então, se o cinema clássico é um cinema de ação, é porque ele se baseia, né, no encadeamento sensório-motor, onde a ação é fundamental. E no cinema clássico, o encadeamento das imagens existe em função da ação. As forças do meio agem sobre um personagem, criando uma situação na qual ele é tomado, o personagem reage respondendo com uma ação a essa situação. E o resultado é uma nova situação, uma situação, portanto, modificada. Produz-se, assim, uma representação orgânica, um liame, um encadeamento sensório-motor. Já no cinema tempo, né, ele se dá conta, né, de que os esquemas sensório-motores eles acabam por padronizar modos de pensar, né? Eles acabam por incutir modos de vida, né? Através dos esquemas sociomotores que acabam por não permitir ver o mundo. E esse cinema a se dar conta da produção incessante de clichês, né? Ou seja, respostas prontas. E a pretensão, né, do cinema moderno ou do cinema de visão seria a capacidade ou a tentativa de escapar dos clichês, criando uma verdadeira imagem, que um pouquinho mais na frente a gente vai ver que ele nomeia de imagens cristal. Pode passar. Então, qual a potência das imagens? Deleuze se baseia muito em Bergson, para quem o universo é constituído por imagens. E os corpos são apenas uma imagem dentre elas. O corpo funciona como um centro de captação de outras imagens, evidentemente por meio dos sentidos, ou seja, imagens visuais, olfativas, gustativas, sonoras ou táteis, ligadas entre si por conexões estabelecidas, por fluxos de energias e vibrações em redes. Enfim, a memória mora no corpo, e, em certo sentido, é o próprio corpo, como morador das imagens, que é capaz de sentir o mundo. Vou passar. Então, o pensamento como morada e fábrica de imagens é um fenômeno múltiplo no qual diversas forças atuam umas sobre as outras, formando um campo de energia. Sendo assim, a imagem, antes que prisioneira, pode ser um vento sem fronteiras, nômade viajante. Portanto, mesmo datada e ou referente a uma determinada cultura, pode manter-se circulando indefinidamente com sua capacidade de afetar e ser afetada,
de modo que uma imagem, no caso, né, a imagem cinematográfica, quando viaja pelo mundo, provoca a estranha sensação de que somos nós que viajamos. E nessa imagem em movimento, né, que é intitulado Cinema Movimento, Deleuze distingue 3 tipos de imagens compondo a imagem em movimento. A imagem percepção, quer dizer, tudo que nos rodeia, né, acaba por a gente seleciona, né, aquilo, os estímulos de diferentes naturezas que serão percebidos, né? A imagem ação e a imagem afecção. As afecções, evidentemente, intercalam-se entre os estímulos que são recebidos do mundo, né? A imagem percepção e os movimentos executados, imagem-ação. Agora, existe um entre a imagem percepção e a imagem-ação, que é o elemento produtor, né, que pode movimentar o pensamento. E, desse modo, romper a linearidade do cinema-movimento, instalando o cinema-tempo. Pode passar. Algumas características, né, que distinguem o cinema clássico do cinema moderno. Na imagem, no cinema clássico, evidentemente, a imagem clássica, o mecanismo é sensório-motor e se baseia num cinema de ação. No cinema de ação, a principal característica é uma situação globalizante, tem um fio condutor que vai produzindo uma conexão entre os acontecimentos que vão estruturar uma ação e, através dessa ação e desse encadeamento, né, os clichês físicos e psíquicos, estereótipos e lugares comuns são formados, né, através de um poder difuso que faz circular clichês, né? Aí minha imagem está. Eu não estou conseguindo enxergar. Mas, enfim, é um poder difuso que faz circular os clichês, né? Pela vigilância, evidentemente, isso significa, essa vigilância, né, significa um poder, né, ou um discurso dominante que atravessa tempos, que se introduz. Um exemplo, o cinema norte-americano. Ele entra, né, em diferentes países com um modelo discursivo do que é ser uma mocinha, do que é ser um machão, do que é ser um herói, e por aí vai, né? Já no cinema, um cinema que ele denomina de cinema moderno, né, ou cinema-tempo, as situações são muito mais dispersivas, exatamente para fazer surgir esse entre a percepção e a ação, né, e produzir afecção e movimentar o pensamento. As ligações são, portanto, né, não tão fortes entre os acontecimentos e, evidentemente, são fracas entre as imagens. Não existe personagens solidamente construídos, né? Existe uma certa errância das personagens. O personagem necessariamente não precisa ser o herói. E há toda uma tomada de consciência dos clichês e da necessidade de superação dos clichês e a denúncia desse complô organizado que produz pensamentos massivos, né? Pensamentos, enfim, estereotipados. Pode passar. No cinema clássico, né, tá aí um exemplo, Bang Bang, né? É um cinema de ação, porque no encadeamento sensório-motor, a ação é o fundamental. O encadeamento das imagens existe em função da ação. As forças do meio agem sobre um personagem, criando. Desculpe. Agem sobre um personagem, criando uma situação na qual ele é tomado. O personagem reage respondendo com uma ação a essa situação e o resultado é uma nova situação, uma situação evidentemente modificada. Produz-se, assim, uma representação orgânica, um liame, um encadeamento sensório-motor. Pode passar.
Já no cinema tempo ou cinema moderno, se dá conta de que os esquemas sensórios motores não permitiam ver o mundo. Se dá conta de que eles produziam clichês e formatavam, né, comportamentos, valores, enfim, toda uma dimensão ética, estética e política. Através da estética, toda uma padronização ética e política. E, ao mesmo tempo, busca escapar dos clichês, criando uma verdadeira imagem. Pois, para Deleuze, não vivemos propriamente num mundo de imagens. Novamente, se pudesse pôr minha carinha do lado, num mundo de imagens, mas num mundo de clichês. E é necessário, né, criar e procurar e encontrar uma saída para isso, fugindo dos clichês e produzindo um mundo novo com novas imagens. Enfim, para esse tipo de cinema, né, a imagem ótico-sonora pura, ao revelar, né, que nossas relações habituais com o mundo são convenções para tornar o insuportável tolerável, né, que é essa a principal mensagem do cinema, estou falando do cinema americano, porque é ele que dominou o mundo, né? E nos tornar obedientes, conformados, revela o que não se vê, o imperceptível. E o que é interessante, o que interessa a Deleuze é perceber o imperceptível, dizer o indizível, pensar o impensável. Vou passar. E qual a relação disso, né, com das imagens do cinema e os currículos escolares? A leitura bergsoniana, a leitura deleuziana, desculpe, de Bergson, pontua que nossas percepções limitadas pelo sistema sensório-motor nos iludem mediante a ideia de que nós compartilhamos o mesmo mundo. E esse mundo é passível, é a mesma base, né, da ciência moderna. Né? A base são princípios universais, universalizantes, uma verdade a ser conquistada. E compartilhamos, então, o mesmo mundo passível de ser conhecido pelo saber humano e também modificado e dominado por nossa suposta capacidade de ação sobre ele. Vou passar. O trabalho com imagens cinematográficas, entretanto, pode potencializar tanto problematizações sobre os tempos produzidos nas escolas, como agenciamento do desejo de invenção dos currículos praticados no cotidiano escolar, produzindo tempos outros para o currículo e um currículo com novas imagens, furando as imagens clichês. Aluno empreendedor, aluno obediente, professor, nota 10 e por aí vai, né? Quando os professores e alunos problematizam a partir... Eu estou um pouco rouca, você tem um pouco de paciência. Quando os professores e alunos problematizam a partir das imagens tempo e das imagens cristal, o que é a imagem cristal? É aquela que irrompe, né? Produz uma infecção porque irrompe o encadeamento sensório-motor. Elas o fazem de modo especular, ou seja, vendo a imagem atual virtual dentro da imagem fílmica e vice-versa. Uma pesquisa que eu empreendi recentemente, as professoras, ao assistirem determinados filmes, né, elas se enxergavam dentro de determinada situação, não chegaram a ter, digamos assim, segundo Proust, os signos, né, segundo aquele escalonamento que Deleuze faz da diferença entre os signos, mas elas chegavam, sim, a manifestar muita dor pelos tempos perdidos, né? Tempos redescobertos e dos tempos perdidos. Esses tempos redescobertos surgem exatamente no lampejo de uma imagem cristal. Isso é possível só com professores? Não, estou me referindo a currículo de modo geral. Professores e estudantes, né, produzem, porque o cinema é um modo de pensamento. E um modo de pensamento que pode ser enquadrado tanto quanto pode ser insurreto. Vou passar.
Então, seguindo essa lógica, que Deleuze vai falar que há um cinema orgânico, em que esse cinema orgânico pretende ser uma narração verídica, no sentido que aspira o verdadeiro. O tempo depende da ação do movimento. Entretanto, para além ou aquém do cinema orgânico, há uma narração cristalina, onde as situações sensório-motoras dão lugar a situações óticas e sonoras puras, nas quais os personagens não querem só enxergar, né? Não querem só visualizar o encadeamento de imagens, mas sim problematizar tanto o filme como na imagem especular, como a sua própria vida, como a escola, como os currículos, como as relações estabelecidas nos currículos, nos cotidianos escolares. Pode passar. Então, nesse caso, a imagem é uma máquina de pensar possibilidades de inverter o caminho habitual da vida, no caso dos currículos praticados no cotidiano escolar, buscando renovar a existência e realizar, pelo pensamento problematizado, os tempos produzidos nas escolas, como um agenciamento do desejo de invenção dos currículos praticados no cotidiano escolar, produzindo tempos outros para o currículo e problematizações outras. Então, nessa relação com imagens cinematográficas, em suas narrativas cristalinas, essas narrativas cristalinas abrem, né, um portal das potências fabuladoras, nós buscamos intensificar a fruição da experiência estética e a sensibilidade dos alunos, esperando, evidentemente, expandir as problematizações, né, as experimentações e superar as aprendizagens somente recognitivas, que são predominantes nos currículos escolares. Nas escolas, a imagem máquina que faz pensar renova existências. Deveria renovar. Em grande medida, o faz. Assim, em muitos momentos experienciados pela interseção entre cinema, currículos e aprendências, os professores e alunos mobilizam as imagens dos filmes, tomam-nas por uma relação especular ou relação de troca, nas quais personagens, professores, alunos se imbricam em uma indiscernibilidade entre imagens virtuais e atuais. Eu acho que seria necessário falar um pouco que nós, para Deleuze e para Bergson, nessa perspectiva do cinema, como movimento do pensamento do cinema a tempo, o virtual e o atual, eles coincidem, né? Exatamente para possibilitar a problematização das situações. E, evidentemente, sendo assim, presente e passado coexiste, porque a memória, a lembrança, ela só permanece, eu só tenho acesso a ela no presente, né? E ao acessá-la, né, eu, evidentemente, há toda uma seleção através da imagem-percepção, e, nesse sentido, é possível o estabelecimento de uma interrupção, né, nesse encadeamento sensório-motor e a fruição de um outro tipo de vivência. Então, na relação com imagens cinematográficas, em suas eu vou falar mais devagar porque a garganta está estourando. Em suas narrativas cristalinas e potências fabuladoras, buscamos intensificar a fruição da experiência estética e a sensibilidade dos alunos, esperando expandir as problematizações e superar as aprendizagens. Acho que está repetido. Pode passar. O falso, né? Isso que surge na fabulação, nas imagens, dentro da imagem, torna-se potência. Não mais um falso qualquer, mas a potência do falso, que funciona como máquina de guerra nômade que instaura
nos currículos escolares o acontecimento pelo estranhamento e pela problematização. Diante da imagem dogmática que predomina nas escolas e nos currículos escolares, né, o falso, a fabulação, o sonho, a criação, sacode o atual e busca novas possibilidades, estabelece virtualidades. Vou passar. Assim, a potência do falso ou do estranhamento não advém de um personagem dentro do filme, pois não se espera mais que os heróis ajam, mas que qualquer um pense. Movimente o pensamento em seus processos de aprender e ensinar, nos currículos escolares, e assim fabule outros mundos possíveis e outros modos de ser, estar cotidiano escolar. Bom, passar. Assim, isso eu já falei, acho que está repetido, só que com a imagem mais bonita. Vou passar. Aí eu vou tentar, para ilustrar mais ou menos o que eu estou dizendo, né, eu não teria tempo de passar nenhum filme. Eu peguei só um pequeno trecho do filme O Balão Vermelho, que é uma produção que não é nova, de 1950, que evoca um encontro entre o virtual e o atual. Nesse encontro, a potência, pensamento, imagem, fabulação. Esse filme permite mover-se sobre a superfície de uma relação singular e incorporal entre um garoto e um balão. Uma criança desliza pelas ruas da periferia parisiense, como poderia ser nas ruas de Salvador, como poderia ser nas ruas de Vitória, até se encontrar com um balão vermelho que estava em perigo, preso e solitário, no alto de um prédio. Um afeto emerge, uma afecção. Era preciso ajudá-lo. Se for possível, passa um pequeno trecho, por favor. Foi, não? Aí já está no final, eu acho. Vocês não devem ter percebido, um menino pega um estilingue e atira no balão. Isso significa a morte do balão. Infelizmente, não teria tempo de passar, né? Com a morte do balão, eu acho que é autoexplicativo, né? Não tem som, não, não, né? A pena. Não pode deixar, senão vai tomar muito tempo.
Acabou. Pode voltar. Eu acho que só tem mais um slide, né? Então, vocês vejam, né, que as imagens sonhos, né, desenhadas pelo filme apresentam imagens de encontros possíveis, e até impossíveis, né? Encontros que desencadeiam o devir, uma outra força, uma potência, uma outra existência possível. A imagem virtual de crianças estourando o balão não prolonga o vínculo sensório-motor, não remete à atualização do fim do encontro entre o menino e o balão, mas atualiza outras imagens, outras composições com o outro do pensamento. Então, pelas imagens sonho, né, a atualização de uma terceira imagem faz a ruptura do vínculo sensório-motor e permite o surgimento do reflexo de outra imagem, a imagem tempo. O jorro do tempo ao experimentar a duração do encontro entre menino e balão deslizando pelo céu. A potência do devir criança, né, e do devir balão na composição de outras forças no campo do desejo. Assim, uma vida também ensina que é possível desterritorializar, embarcar com o mundo em suas fugas. Torna-se possível perceber que o que devém nos encontros cotidianos entre professores e crianças é a capacidade de fabular imagens-sonho que criam linhas errantes, que seguem por caminhos desconhecidos nômades, ao mostrar, na superfície das relações, lógicas mais sensíveis para os processos de criação e de devir outro. Como eu já disse, devir criança e devir balão. Muito obrigado. E essas são as referências. Tem outras, mas precisaria de outros slides. Obrigada. E temos muitas conversas, né, e muitos artigos publicados, e muita construção do campo do currículo e do campo do currículo no Brasil para essa discussão de Janete. Quem ficou assim meio perdido na quantidade de termos é só uma questão de ouvir 2 ou 3 vezes. E eu vou dizer para vocês, às vezes os defeitos técnicos nos ajudam. Ouvir Janete falando e ver o filme sem som, talvez tenha sido uma sorte. Eu fiquei pensando demais aqui, né, nessa possibilidade que a gente está tendo nesse momento da pandemia de repensar, né, as nossas naturalizações da ideia de tempo e como você mexeu com a gente na tua exposição. Eu acho que agora é meu trabalho chamar, então, a professora Carmen Gabriel para adensar esse debate. Eu tenho o prazer de dizer assim, está lá no canal da Amped, um filme lindo que a Carmen apresentou na última edição das mostras de filmes de pesquisa. Então, a professora Carmen Tereza Gabriel não só tem, né, toda uma trajetória de pesquisas no campo do currículo, mas também, como Nilda, que vem depois, são produtoras de filmes de pesquisa, né? Então, vamos lá, gente, vamos ouvir a Carmen falar sobre cinema e currículo. Vamos aproveitar. Obrigada, Maria Luísa. Luli, né? Primeiro eu quero agradecer muito esse convite, que para mim foi uma grande provocação, já vou começar por aí. Eu me sinto aqui, depois de fala de Janete, provavelmente a fala de Nilda, fiquei no meio, acho até que foi bom, porque aí eu recebo, de alguma forma, as falas de Janete, né, tento incorporar e relançar aí para a gente continuar a conversa. Como vocês
sabem, eu agradeço até a generosidade de Lully de me colocar como a produtora do campo de pesquisa. Realmente, a gente lá no Complexo, que é onde eu estou hoje atuando mais como pesquisadora, como professora, a gente tem explorado essa linguagem cinematográfica, mas eu confesso muito humildemente que não é o meu centro de pesquisa, né? Assim, o meu centro de interesse maior, mas que a provocação já tem vindo há algum tempo, antes desse convite, né, através de uma colega da UFRJ, Adriana Fresquet, que em 2013 também me chama para uma mesa discutindo currículo e escola, e me incita também a escrever um texto, e eu acredito que por isso também talvez justifique esse convite, e que desde então eu venho pensando, talvez por outros caminhos, né, mas chegando talvez a alguns pontos bastante convergentes com o que a Janete traz, sobre essa potência dessa articulação, né? Então, em 2013, o texto que eu escrevo se chamava, acho que na época, Currículo e Escola, uma articulação possível, e eu parto hoje, o que eu quero trazer aqui para a gente pensar junto, né, é um pouco essa articulação que lá em 2013 eu imaginei que deveria ser, e que eu venho explorando, mas um pouco para pensar os efeitos dessa articulação justamente no entendimento, na reflexão sobre o que seria um sujeito conhecimento, né? Eu acho que não é segredo para ninguém, minha pesquisa, né, ao longo da minha trajetória, tem sido muito insistir, persistir, né, nessa relação, nessa questão do conhecimento, na relação do conhecimento em diferentes contextos de formação, seja na cultura escolar, seja na universidade, e me parece que assim, eu tenho pensado muito em outras possibilidades, né, quando tenho falado, de deslocar esses registros da racionalidade hegemônica, mas para continuar, para poder pensar e produzir outras leituras políticas, não só da definição de conhecimento, mas com a definição da própria relação com esse conhecimento, esses sujeitos que se relacionam com o conhecimento, no lugar da docência ou do lugar do discente, né? Então, assim, eu pensei muito, assim, eu vou tentar ficar nos meus 20 minutos, até para poder, né, dar espaço para a Nilda falar, que com certeza vai trazer aí uma fala maravilhosa, que é a praia dela mesmo atualmente, nessa discussão da imagem, do cinema. Eu pensei um pouco trabalhar em três notas, que eu chamei notas inconclusivas. Uma, rapidamente, retomar, né, qual é a articulação possível, que eu, em 2013, ensaio lá entre a relação currículo e cinema. Em seguida, focar um pouquinho, né, nessa dimensão desse deslocamento de sujeito-conhecimento, porque eu tenho chamado de sujeito biográfico, e terminando justamente como pensando, e aí acho que a Janete já abriu aí várias possibilidades e pistas super importantes, como é que essa articulação que eu penso, né, pode nos ajudar nesse deslocamento na construção, na reflexão sobre o sujeito biográfico, tanto mais a partir dessa linguagem do cinema, né? Enfim, então seria isso. Eu gostaria de começar, eu sempre começo no lugar da fala, eu um pouco já falei isso, não num lugar de autoridade, mas num lugar um pouco para botar minhas marcas, né? Então, é isso. Eu imagino em 2013 essa articulação de currículo e cinema, e eu acho que até, inclusive, currículo escolar e cinema, né? Um pouco a partir desse entendimento, né, como eu chamo na época, como locais de cultura, ou locais de enunciação. Então, é pensar a escola, pensar currículo e pensar cinema como locais de cultura ou locais ou espaço e tempo, né, de enunciação. Poder pensar esses dois termos dessa forma implica, né, assumir alguma postura epistêmica que eu venho assumindo no campo já há algum tempo, que né, que pode tem várias nomeações, né, mas sempre um pouco com esse prefixo pós aí, um pós como deslocamento, né, um pós não como antes, nem uma questão de cronológica de depois, mas o pós-estruturalismo, o pós-fundacional, né, enfim, pós ou decolonial, é um prefixo no entendimento que nos coloca, né, em um outro paradigma, em uma outra postura epistêmica para pensar questões que são nossas do dia a dia, né, para pensar escola, para pensar conhecimento, para pensar professor, docência, sujeito, e poder chamar utilizar esses dois termos, né, cultura cinema e currículo, como espaço de enunciação, como produtos, né, como espaço de enunciação, como locais de cultura, pressupõe justamente operar, né, com um entendimento de mundo, né, como modo de pensamento em que a gente, de alguma forma, tirou,
né, de nossas certezas, né, alguns fundamentos, alguns fundos, né? Então a gente se coloca de uma forma despoderada, né, eu diria, no jogo da linguagem, né, entendendo que os processos de significação são processos políticos, né, ou seja, que não existe, a palavra não existe um sentido em si, nem de currículo, nem de escola, nem de cinema, e que nós estamos aí, juntamente do lugar, né, de professores, pesquisadores, de alguma forma disputando esses sentidos. Então é um pouco nesse sentido como eu digo, de entrega despudorada, né, no sentido que não há mais fundos, né, assim, depois da crítica, que eu diria, aos subjetivismos transcendentais, os objetivismos positivistas, não há mais possibilidade da gente se agarrar em algumas questões que nossa formação, né, talvez tenha nos beneficiado nesse sentido, ou atrapalhado, se a gente pensar hoje no mundo. Mas que, de alguma forma, são potentes ainda, né, embora sob rasura, para continuar pensando currículo, eu diria, para continuar pensando projetos de sociedade, para continuar pensando, como traz a Janete, né, e outros colegas, mundos outros possíveis. Então, hoje, então, nessa fala aqui, naquele momento, 2013, eu faço um pouco, então, argumento muito em função dessa potencialidade heurística, ou seja, explicativa, da gente pensar currículo e cinema a partir, né, dessa ideia de local de cultura, de enunciação. Hoje, a minha proposta seria mais no sentido de pensar que pensando dessa forma, me parece que a gente cai aí, a gente arma uma perspectiva para ver, né, estranha, potente, e que eu acho que a fala da Janete traz isso muito bacana, de como a gente pode, então, pensar o sujeito, né, o sujeito do conhecimento, que é algo que eu acho que é importante, embora esteja também sob rasura, né, aquele sujeito cartesiano, mas esse sujeito que é do lugar da docência, do lugar do aprendiz, ou do aluno, do estudante, enfim, aqueles, tanto professor como aluno, embora a gente saiba, né, que hoje também tem todo um debate sobre essa relação, né, quais são as especificidades, mas eu quero vê-los todos, na minha fala, que eu estou entendendo eles como sujeitos, né, que estão num processo de subjetivação em relação ao conhecimento, a partir dessa articulação. E aí eu me lembro que naquela época, né, estamos assim, em 2013, se eu não me engano, mas já é quase uma época atrás, eu me perguntava como é que a gente pode pensar, então, essa articulação entre, né, o que a gente poderia chamar de uma estetização do currículo e de uma pedagogização do cinema, embora esses nomes talvez não caibam muito mais agora, para pensar justamente esse sujeito, ou esses processos de subjetivação, a partir, ou que tem como mote, a relação com o conhecimento. Era um pouco isso, e aí eu acho que uma das grandes potências, justamente, de ajudar esse deslocamento desse sujeito cartesiano, né, racional, autônomo, soberano, que nos marcou e que foi, de alguma forma, né, o modelito que nós fomos formados, eu, pelo menos, no sentido, né, acho que todos nós aqui, no sentido de pensar de uma outra forma, sem ser de forma dicotômica, ou seja, né, sem de pensar reforçando binarismos como razão e emoção, conhecimento, subjetividade e objetividade, que muitas vezes entra na própria reatualização de currículo e cinema, né? Tem toda uma literatura que também acho que teve seu momento, foi importante de pensar essa relação, mas muito assim, a escola vai ao cinema, o cinema vai à escola, de alguma forma isso dicotomizava. A ideia aqui, que eu acho que, né, já na fala de Janete, com certeza na fala de Nildo, conhecendo o trabalho dela, a ideia foi justamente pensar isso não dessa forma dicotômica, né, e aí trazendo o sujeito. Então, esse sujeito, então, a primeira coisa é pensar, hoje, como é que a gente pode pensar? E eu reforço mais uma vez, né, do lugar de quem pensa a formação de professores, quem pensa currículo, relação com conhecimento, esse sujeito como um que quer, né, que conhece o mundo, que estabelece relações com esse mundo, e quando eu falo relação com conhecimento, eu não estou me limitando a um conhecimento do conteúdo, embora vocês saibam que eu, né, também gosto de pensar sobre isso, mas é relação com o mundo, com o outro e com si mesmo, né? A própria categoria relação com o saber lá de Charlot, ela já trazia essa possibilidade, né? E a gente não pode dizer que a Charlot esteja numa pauta pós-fundacional, mas ela já trazia essa possibilidade de pensar conhecimento, a relação com o conhecimento como uma relação com o mundo, né? Uma relação que não é
estabelecida por um objeto ou um conteúdo específico disciplinar, mas essas leituras que nós produzimos sobre o mundo, e é disso que eu estou te falando aqui quando eu digo a importância, então, de pensar como a gente pode pensar outras formas de subjetivação que se relacionam com o conhecimento e outras formas de subjetivação que podemos pensar o mundo, mas do lugar de algo chamado escola, do lugar de algo chamado universidade, de lugar que é algo, chama-se, né, que tem uma intencionalidade, né, de formação, uma intencionalidade de pensar o processo de ensino-aprendizagem. Então, é um pouco essa é a reflexão que eu tenho, que eu quero trazer aqui. Eu gostaria que me dissesse o tempo, que eu perdi completamente, não sei que horas comecei, e como se vocês depois aqui me disserem aí, por favor, porque eu não quero absolutamente passar do meu tempo. Então, nessa perspectiva, já falei aqui, né, currículo como espaço de enunciação, essa definição já vem, né, já é clássica quase no campo, né, Beth tem trabalhado com isso, tem outras definições de espaço, eu tenho trabalhado como espaço biográfico, mas, enfim, acho que não cabe aqui a gente fazer assim, né, eu me lembro até, inclusive, numa dos GTs da Amped, que eu estava com, né, que a gente fez junto com, ai, meu Deus, gente, a minha idade já está acabando. Gente, me ajuda aqui. Nilda, com quem eu fiz, que a gente falou sobre narrativa, sobre os vários sentidos de currículo e cultura. Ferraço, desculpa. E a gente fez um texto justamente, né, Ferraço, mostrando as várias definições possíveis quando a gente tem a interface currículo, narrativas, currículo e cultura, não vamos retomar isso. Mas é nessa vibe aí que a gente vai pensar essa discussão do cinema. A questão da escola também, né? A gente, na verdade, se o sentido não está em si, qual é o sentido que a gente pode pensar em escola? Tenho muito pensar na escola, talvez uma definição possível, como um espaço de exercitar a nossa condição de herdeiros. Eu gosto muito dessa ideia de herança de Derrida, né? Da herança que a gente exerce, na palavra herança traz uma ideia de fidelidade, e ele vai trabalhar justamente esse paradoxo de uma fidelidade infiel, né, no sentido que a gente não escolhe a herança que recebemos, mas escolhemos, talvez, dizer um sim para mantê-la viva e relançá-la e reatualizá-la. Então, acho que a escola é um espaço importante nesse exercício, tanto para os alunos como para os professores, né, de exercitarmos a nossa condição de herdeiro. E, nesse sentido, me parece também que é uma definição que a gente pode trazer para pensar a relação com o cinema, né? No sentido dos relançamentos, no sentido, né, de como essa cultura, esse mundo público, na verdade nós estamos falando de herança, né, a partir do espaço público, como esse mundo público que nós herdamos, né, e herdamos não só, né, e a escola é também, né, um dispositivo de manter essa herança, talvez de uma forma bastante fiel, mas ela também é um espaço justamente de poder, né, e aí eu acho que a função da docência é importante nessa perspectiva do relançamento, de trazer, né, essa herança já de uma forma marcada pelas suas infidelidades, ou marcada pelas suas possibilidades de abertura. Bom, e aí esse sujeito, por que eu acho que a ideia de um sujeito biográfico, né, nessa linha de currículo, escola, conhecimento, né, conhecimento também não, já falei, né, conhecimento talvez como entendimento como um processo de significação que se estabiliza, né, provisoriamente, fixados provisoriamente, mas eles têm relação com a ciência, tem hoje cada vez mais, acho que a gente não pode abrir mão disso. Não quero me deter a isso, volto mais uma fala, eu tenho 10 minutos por uma questão do sujeito. Ora, então, a questão do sujeito biográfico, como eu tenho tentado, não tem nada também de novo, né, mas é uma tentativa conceitual de tentar articular esse sujeito do conhecimento, o sujeito político e o sujeito do desejo, né, que me parece essas três subjetividades, elas nos atravessam, né, e também nos atravessam do lugar da docência. A ideia o último texto que eu escrevi sobre isso era um pouco recuperar essa ideia de narrativas biográficas, também está um volume importante para pensar essa questão do sujeito. Então, esse sujeito aí, ele, na relação, né, ele é um sujeito que não está aí, que ele está no devir, né, nos tornamos esses professores, vamos nos tornando, assim, em permanência, professor. Vou focalizar aqui na ideia da docência, mas já falei que poderíamos pensar isso também na relação com o aluno, e de um lugar que me parece importante, por exemplo, né, que no sentido que é justamente no seu agenciamento, né, na sua resposta a
como ele vai ser interpelado pelos currículos, né, pela vida, ele vai, de alguma forma, né, se tornando, né, tornando esse sujeito, tornando-se esse sujeito. E nesse processo inacabado, nesse processo constante, né, nesse processo, eu acho que eu caí, voltei, é nesse sujeito, nesses processos que está sempre aberto, né, que está sempre, enfim, eu estou caindo, gente, vocês estão me ouvindo? Por favor, me dê um retorno, que aqui a minha imagem vai, aparece e volta, então se vocês puderem dar um retorno, vocês estão me ouvindo, eu agradeço, aqui no privado. Então, pensar esse sujeito voltando, né, no biográfico, na partir de uma pauta, claro, né, não, menos da filosofia da consciência e mais na filosofia da linguagem, é pensar esse sujeito político, biográfico, no sentido que, no momento que ele responde essas suas interpelações, é claro, condensando a sua história, né, condensando o corpo, a historicidade, toda a historicidade, mas também reagindo de uma forma singular a partir da sua trajetória, né? E ele faz isso narrando, né? Narrando, a narrativa percebida não como um entendimento de uma narrativa que eu vou contar a minha experiência, né? Aliás, a experiência que eu gosto muito da definição do Scott, não existe experiência fora da narrativa, ou seja, no momento que eu narro aquilo que me afetou, né? Numa perspectiva da experiência como me afeta, não aquilo que aconteceu, eu vou me tornando, então, esse processo de identificação, né, de subjetivação vai acontecendo. E nesse acontecendo, o foco dando realmente vai acontecendo, e o que isso vai acontecendo, e o que isso vai acontecer com a relação que eu vou estabelecendo em produzindo leitura de mundo. E aí, gente, assim, o sujeito político, então, me parece importante, o sujeito do desejo, eu acho que, né, a questão, para mim, hoje, mais fiadora, né, sempre no sentido aí do afeto, né, entender o afeto, a possibilidade da relação de criação da racionalidade. E eu acho que minha procura e minha aproximação com a linguagem do cinema e com os trabalhos dos colegas vem pensando se dessa aproximação, essa dimensão do afeto afetiva, né? Então, hoje estamos com alguns problemas técnicos, parece aqui que a internet da professora Carmen caiu. Vamos ver se ela consegue retornar aqui em um minutinho. Pronto. Desculpa, sabia que isso ia acontecer. Quando eu falo, ele não gosta. Eu ouço, mas quando eu começo a falar, o Stinhard briga comigo. Eu não me lembro onde eu parei, mas eu estava tentando sintetizar um pouco a ideia desse sujeito biográfico, esse sujeito que articula, né, de uma forma mais orgânica, a dimensão política, cognitiva e, eu diria, né, do afeto, de outras formas de leitura do mundo que não passam necessariamente pela cognição, e que esse sujeito me parece potente. E aí a questão, para ir finalizando, né, um pouco tentando quase rastrear um pouco o que eu venho feito, do ponto de vista teórico, é pensar como essa aproximação, como o entendimento, né, dessa articulação aí entre cinema e currículo pode ajudar a pensar o sujeito conhecimento a partir dessa ideia de um sujeito biográfico. E me parece justamente que principalmente, eu acho que a fala da Janete, né, ela mostra esse deslocamento do registro de um registro hegemônico da racionalidade, né? Me permite justamente trabalhar muito mais da resposta do sujeito de ação, por exemplo. O cognitivo talvez nos trouxe. E aí eu fiquei pensando, e eu acho que hoje, né, várias possibilidades para continuar, que a importância do cinema, né, e não é de uma linguagem, eu acho que o que a Janete traz não é do cinema, da linguagem cinematográfica, assim, de um entendimento, de um modo de pensamento, né, e ela traz Deleuze para pensar o cinema a tempo, no sentido que ele pode oferecer simultaneamente diferentes pontos de vista. Então, acho que ele nos ajuda, por exemplo, na relação com o conhecimento,
a desestabilizar a ideia do enquadramento, né, como se fosse aquele enquadramento único. Eu gosto muito dessa experiência da Triana, fresquei com o Minuto Lumière. Também com o cinema você pode mostrar, talvez com maior facilidade que uma escrita, né, do que com palavras, como é que você, posicionando a sua câmera, você posicionando o seu olhar, você produz leituras diferenciadas. Então, acho que esse é um ponto, para mim, que vale a pena para uma mesma narrativa. Então, né, lugares diferentes com uma mesma, que produzem outras narrativas, mas que você parte, né, dessa ideia do enquadramento. A ideia de plasticizar síntese do heterogêneo. Eu acho o cinema, e aí atrás, principalmente em relação ao tempo, né, eu acho borrar essa fronteira entre passado, presente e futuro, né, concordo que a nossa forma de equacionar, né, de pensar historicamente tem sempre sendo do nosso presente. A partir de cada presente a gente escolhe uma forma os nossos passados, projetamos nossos futuros. Eu acho que o cinema, né, aí, de uma forma maravilhosa, eu diria, tem de borrar essa das temporalidades, que é, no meu caso, que eu sou na interface com o ensino da história, algo fundamental e algo de extremamente importante. De confundir e deslocar fronteiras com erguidas, já falei, né, passado, presente, interior, exterior, né, antigo e novo, de materializar por meio da imagem estética o sentido do além que implora os intervalos, as fronteiras da existência, insurgência intersticial da cultura, e aí eu citei o Gado. Então, eu acho que o cinema ele tem um potencial enorme. Aí eu não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou continuar, porque a minha imagem está indo, voltando, e vou fechar por aqui para a gente não ficar nessa agonia. O cinema tem uma potencialidade enorme, no meu entendimento, para justamente permitirmos, do campo do currículo, para quem quer continuar pensando conhecimento, para quem quer continuar pensando a ação com conhecimento, quem quer continuar pensando formação de professores, como outros colegas aqui estão, é claro, quem continua fazendo, mas justamente para deslocar, né, desestabilizar, de alguma forma, alguns nós, alguns pontos, né, que me parecem importantes, eu diria, incontornáveis, uma expressão que eu gosto muito, para a gente não abrir mão, né, das outras dimensões também, muito mais uma perspectiva de ampliação, talvez, do que de superação, e que me parece hoje, e com tudo que a gente tem vivido, inclusive, né, eu diria, urgente, no sentido de continuarmos podendo pensar a escola, currículo, formação de professores, né, que de alguma forma estavam e continuam sob ameaça, de uma forma, talvez, mais insurgente, no sentido de uma ferramentas de análise, uma caixa de ferramentas potenciando as nossas lutas, aquelas que nós acreditamos que vale a pena lutar. Obrigada, eu não sei se vocês viram o fim, mas minha internet está muito ruim. Muito obrigada pela atenção. A gente ouviu, Carmen, a gente ouviu tudo enquanto você não estava caindo, ou eu não estava caindo, deu para ouvir tudo ótimo. Mas vamos tentando. Já conversamos aqui da nossa grande expectativa de que a gente consiga voltar para os eventos presenciais e fazer essas conversas com mais complicação e implicação olho no olho, que ajuda até a mediadora a ficar mais inteligente, às vezes. Professora Nilda Alves, a gente quer ouvir as suas conversões curriculantes sobre currículo e cinema. Obrigada. Abre seu microfone. Ué, o meu microfone está aberto para mim. Gostaria de agradecer, dizendo primeiro boa tarde às minhas amigas queridas que estão aqui nessa mesa, né? Janete, que com sua fala sempre me tranquiliza e me faz saber mais. Carmen Tereza, que nos estimula, né, um pensamento de forma bastante interessante, e Maria Luísa, né, querida, e agradecer também ao apoio da Isabela, né, que me permitiu entrar, afinal, aqui dentro. Eu gostaria de agradecer também a Roberto
o convite que foi feito, né, para que eu viesse falar de alguma coisa que está em mim, né, nos grupos que eu coordeno, nas pessoas que eu oriento há tanto tempo, né, que é o cinema. Eu trabalhei, de fato, né, com a questão da imagem há muitos anos, não é? Eu trabalhei com variadas formas, eu trabalhei com obras de arte, eu trabalhei com o cordel, né? Eu trabalhei com estandartes, que são formas de arte populares, né? Importantes, né? E fui produzindo, né, artigos com esse material que a gente trabalhava. Num determinado momento, eu me detive nas fotografias, né, porque elas me estimulavam imensamente, né, elas me traziam uma movimentação, né, de pensamento extremamente importante. E aí chegou o momento em que eu achei que precisava, né, trabalhar com o cinema. E aí, Isabela, se você puder colocar aí no PowerPoint, é a hora. E aí, um minuto só, tá? Não passa não. E aí, quando eu cheguei no cinema, trabalhando com imagem, eu percebi que não dava para trabalhar só com imagem, né, como um artefato que produzia conhecimento, significações. Eu percebi que no cinema a potência de produzir conhecimentos e significações está também, nos sons produzidos. O cinema é imagem e sons, né? Ele é o tempo todo isso. E aí eu trouxe para vocês alguma coisa que eu já trabalho, que são para mostrar como é que nós entramos, né, no filme, exatamente através, em primeiro lugar, temas de filmes. Eu trouxe uma seleção que eu fiz há algum tempo, que já não é muito nova, mas que vale para a gente dar essa entrada no momento para compreender essa importância do som, porque são filmes, eu trouxe filmes que vão atingir todas as gerações que estão por aqui, né? Da minha até as mais recentes. Isabela, algum problema na passagem aí do PowerPoint? Olha, o que que houve? Olha. Será que eu caí? Eu não quero nada, não, quero só o café mesmo. Café. Então vamos lá. Vamos, Isabela, cada filme você deixa tocar só a entrada e pode passar para o slide seguinte, tá bem? Vamos lá, o primeiro. Gente, tem que colocar os slides aí para projetar. Não, não está passando nada, tem que botar no modo de projeção. Desde o primeiro, por favor. Ok, então vamos lá, vamos passar o primeiro filme.
se eu quero trabalhar com som e o som não aparece, vai ser terrível. Gente, o que que houve aí? Gente, eu vou dar um instantinho, vamos lá? Vamos tentar mais uma vez, então, enfim, passaremos a teoria. Agora, que dá certo, dá, porque já deu, né? Nós vimos que dá. Maria Luísa, o que você acha que eu devo fazer, porque não estão botando aí no lugar apresentação e não estão conseguindo passar? Eu não vou isso não, porque nós já vimos que pode dar certo, não é? O que está acontecendo que não pode dar certo? Já vimos que passa, que dá tudo Oi, certo. Nilda. Estou tentando aqui com a Isabela colocar o slide. Desculpa, não é problema com o material, não. É aqui a equipe que está com uma dificuldadezinha. Deixa a gente só ver se ela conseguiu.
Gente, vamos ter que pedir a paciência de vocês hoje. Pelo jeito, tudo que tinha que dar problema deu só hoje nessa mesa. Mas vamos lá. A gente tem problemas maiores, né? Tipo derrotar o Bolsonaro. Então, segura aí só um pouquinho para vocês poderem ouvir a professora Nilda com tranquilidade e na íntegra da belíssima apresentação que ela tem para vocês, tá? Só um pouquinho de paciência, a gente está tentando ajeitar. Vamos lá, estamos com uma nova tentativa agora e acho que vai funcionar. Pessoal que está aí na sala esperando para ouvir, tem paciência. Obrigada pelas mensagens de apoio aqui no meu WhatsApp, viu, gente? Obrigada. Isso, a gente está tentando uma outra forma de compartilhamento do material, tá? Só um momentinho. Então, enquanto eu estou aqui enrolando vocês com essas conversas curriculantes, pronto, olha aí. Vamos ver, vai funcionar, Renê. Bom, então vamos tentar começar do primeiro slide para poder chegar a esse aí, esperando que o som saia. O suplício de uma transmissão podia ser chamado também essa. O som já saiu. O som já saiu na experiência que nós fizemos. Logo, o som é possível sair. Eu vou ficar rebelde, viu? Na minha idade, quase 80, mas eu vou ficar rebelde. Se não der para sair o que eu fiz, eu paro por aqui. E algum dia eu farei essa fala aí na Bahia, presencialmente, talvez.
Maria Luísa, eu acho que a gente vai poder conversar com Janete e com Carmen Teresa, temos muitas coisas para conversarmos, né? Mas realmente não tem sentido sem som essa minha fala, tá? Eu falo nas cineconversas e falo na importância da criação de conhecimentos com os sons, né? Então, eu acho que a gente podia parar com a angústia, talvez, né? E voltar à discussão. Então vamos lá. Pode passar para o próximo. 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 The time has come for closing books, and long last looks must end. And as I leave, Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo. Pode passar. Bem, então, nessa ideia, né, com que nós temos trabalhado tanto, que são os movimentos necessários, as pesquisas com os cotidianos, quando eu passei, né, a trabalhar com o cinema, né, a percepção, né, com que eu tinha trabalhado com as imagens anteriormente, ela precisou ser ampliada, né, na compreensão de que também os sons funcionam, né, como formadores de conhecimentos e significações. Eu fiz questão de passar uma série de filmes diferenciados, né, mas que marcaram gerações diferentes de pessoas, né? Esse M, o Vampiro de Düsseldorf, que é de 31, né? Certamente nenhum de nós aqui chegou a ver na adolescência, mas alguns de nós pode ter visto já como cinéfilo, né? Como amante do cinema, e que é um importante filme, né? Do expressionismo alemão, e que fez com que seu diretor e seu ator principal, o ator principal é o Peter Lorre, e o diretor, o Fritz Lang, né, que é um dos representantes máximos desse expressionismo alemão, acabassem tendo que sair da Alemanha depois da chegada do nazismo, né? E o que eu queria mostrar, né, Janete, aí talvez até dialogando, né, com você e com Deleuze, é que esse filme, O Vampiro de Düsseldorf, onde ele marca, né, com essa música assobiada pelo assassino de crianças, né, já existia, né, para conhecimento do Deleuze, quando ele fez os trabalhos dele sobre cinema. Mas é interessante como ele se detém nas imagens, né? O conhecimento e o trabalho dele com sons, por exemplo, é praticamente inexistente. Então, a gente fica pensando
vai chegando a nós a necessidade de fazer esse trabalho com som, né? Certamente a memória de vocês com esses sons, né, das músicas, temas dos filmes, deve ter aparecido, lembrando, né, uma série de ações que vocês tiveram no momento em que estavam vendo o filme, né? E então, quando nós percebemos isso no trabalho, nós começamos a discutir a questão. Pode passar. Isso aqui é a listagem dos projetos que eu fiz, mostrando como seguidamente, né, a questão da imagem me fui perseguido, né, dentro do nosso grupo de pesquisa. E é interessante como nesse primeiro aí, Memórias de Professoras sobre Televisão, eu tive 2 momentos interessantíssimos, né, porque eram 3 gerações de professores que falavam da televisão da sua época. E eu tive 2 momentos em que a questão do som me foi levantado, mas que eu não peguei na hora essa importância deles, que só vai aparecer de fato pode passar, quando eu entro direto nas pesquisas mais atuais, né? Essa embaixo foi a de, enfim, a de 17, perdão, a de currículos praticados e pensados que foi inicialmente trabalhada. Então, essa questão toda aí, que me fez ir aos filmes e me fez ir aos sons, como imagens e sons produzindo conhecimentos e significações, pode passar. Vai criar, então, no grupo, a compreensão também de que o que a gente fazia não era cineclubes, porque a gente chamava esse processo de conversa com professores de cineclubes. E nós fomos percebendo que não era isso, até que Rosa Helena Mendonça, né, pós-doutora do grupo e que continua trabalhando conosco, nos propôs a ideia de cineconversas, ou seja, trazendo para o próprio formulação nossa, né, epistemológica e teórica, aquilo que efetivamente nós realizávamos com a ideia de conversas, onde a questão do som é absolutamente necessária. Né? Pode passar. Então, em torno dessa ideia, né, da junção de conhecimentos e significações, que nós fomos trabalhando a partir dos filmes com a ideia de que tanto imagens quanto sons produzem esses conhecimentos e significações. Pode passar. E foi também com essas experiências todas, né, que nós fomos percebendo a importância desses acontecimentos cotidianos, de sons e imagens, que trazendo, né, memórias o tempo todo, né, para a gente, no que se refere à possibilidade de trabalhar nos projetos que a gente estava trabalhando. Pode passar. E uma ideia rica, né, pode passar. Pode passar. Eu trouxe aqui um filme, um clássico, na cena clássica, e vamos vê-lo.
Bem, pode passar. Toda essa cena, né, que é uma das cenas mais conhecidas, né, e vistas no cinema, que é do filme do Hitchcock, né, mostra essa relação da tensão criada não só pela imagem, mas como pelo som que ele coloca. O som aqui estava muito ruim, mas no filme o som joga um papel predominante. Então, isso nos fez trabalhar muito com a ideia de real e virtual no Deleuze, né? Essa ideia do Deleuze nos ajudou a compreender que nas cineconversas o que surge nas narrativas, né, é sempre o virtual. Não só porque a narrativa traz uma história, né, e que, portanto, exige imaginação, mas porque ela traz em si, geralmente ela é contada como uma possibilidade que houve e que aconteceu, né? Mas que, de fato, ela traz, quando de conhecimento público dos participantes das cineconversas, uma possibilidade de ação real possível depois, né? Então, isso nos fez perceber também que não há nenhuma pretensão nessas histórias que a gente conta, e aí, Carmen Teresa, talvez a gente pudesse trabalhar um pouco nessa ideia também, dentro, né, desse trabalho de biografias, de autobiografias que você faz. Não há, a gente sabe que o que vem para nós não são verdades, né? E que, portanto, nós não precisamos lidar com essa ideia de verdades. O que a gente tem são narrativas que são virtualidades, porque contém em si uma possibilidade de acontecimento posterior. Tá? Pode passar. Então, nas conversas, né, os professores, as professoras, que são praticantes, pensantes dos cotidianos das escolas, né, que fazem os currículos cotidianos com os seus estudantes, vão fazendo relações das redes, né, de que participam através do chamamento que as imagens e os sons produzem nelas, né? Nos permitindo perceber movimentos que incorporam os tantos dentro e fora das escolas. Eu creio que é isso. Obrigada. Maria Luísa, obrigada. Obrigada, Nilda. Eu estou tentando descobrir aqui quanto tempo que a gente ainda tem na mesa por conta do nosso atraso inicial. Eu vou aproveitando, então, e eu quero, em nome da equipe técnica, da organização, pedir as mais sinceras desculpas pelos transtornos a você, Nilda, e também às pessoas presentes. Então, agora a gente tem mais 25 minutinhos que eu acho que a gente pode dividir igualmente entre as expositoras para que elas possam retornar e responder as perguntas que, porventura, vocês tenham feito, que estão aqui sendo colocadas no nosso chat, e fazer comentários finais. Eu acho que em torno de 8 minutinhos para cada uma deve ser bom. Quero lembrar, né, a gente está aqui, é um colóquio, esse é um espaço de aprendizado, de aprendizagem, né? Por isso que a gente está numa universidade, por mais que isso pareça um território virtual, né? Aqui é o território da universidade, território da formação, da pesquisa com currículo, e estamos todos e todas aprendendo muitas coisas aqui nessa tarde de hoje, além
das discussões teóricas e das pesquisas que envolvem currículo e cinema. E imagina, professora Janete, que eu que achava que o mais difícil ia ser o Deleuze, para mim, né? Porque, obviamente, a sua exposição foi não só muito clara, como brilhante. Então, vamos retornar agora às nossas expositoras. Janete? Voltei. Caiu. Eu tive que mudar de lugar. O que aconteceu hoje? Ai, tem alguma coisa aqui para mim? Eu Tem. estava tentando desesperadamente voltar. Deixa eu só, porque eu fiquei numa posição muito incômoda, só um minuto. Tá na hora de voltar ao presencial, eu acho. Ninguém mais aguenta isso não, gente. Ai, gente, sinceramente. Eu confesso que quando nós temos o nosso grupo, não acontece isso não, Carmen. Está indo muito bem aqui. Eu hei de ter mas é um azar. Eu não lembro reunião presencial, que eu não estou mais aguentando esses três. A fala do Endip eu não consegui falar também. Tá difícil. Isso aqui é para mim, essa pergunta que eu cheguei agora? Então, vamos lá. Os 5, 6, 7 minutinhos finais para cada uma de vocês. Tá bom, eu peguei aqui um exemplo, que eu não sei de cor, né? Depois de uma cena, né? Que o professor mostrou para uma turma de alunos da 4ª série de uma escola pública de periferia. Aí o menino fala assim: acho que se chamava Chuva, a cena, né? E tinha uma garota parada no meio de uma chuva, com um sorriso pequeno na boca, mais nada. Caiu o maior toró lá, e ela tranquila na chuva. Aí outro fala: hoje o professor falou para a gente pintar nossa liberdade. Lembrei da garota da chuva. Aí ele responde, né? Pintei uma chuva preta que caía do céu, mas eu estava no mar muito azul e muito grande, onde essa chuva se desmanchava e eu numa boa, sem me preocupar com nada, sabe? Tipo, só de boa. Aí, quer dizer, aí é um comentário, né? Enfim, né? No caso, o menino, né? Agitado, né? Por uma existência mínima virtual, que se manifesta em sobressaltos, lembranças que os ajudam a alcançar zonas de atualização, surgem em modos de resistência. Só de boa se torna uma força para uma criança, que, sendo negra, conta histórias de fuga da polícia, conta sobre os anos que esteve longe da escola, conta sobre as tantas vezes em que se calou por obrigação. Nada a abate, segue driblando os ocasos das adversidades. Só de boa deseja seu mundo, menos como uma ausência de vontade de vida, e mais como uma vida vagante e vagarosa. Só de boa diz, e de alguma forma é justamente essa despreocupação que usa como modo de resistência, como modo de cruzar os mundos, travando batalhas. Aí eu não vou continuar com um sorriso tímido e por aí vai, né? Eu teria mais um monte de falas, de conversas, né? De enunciações coletivas a partir provocadas, né? Por filmes apresentados e em redes de conversações e debatidos com crianças e com professoras. Eu agora, nesse momento, se eu for ler também de professor, não vai dar tempo, porque a gente tem muito pouco tempo, né? Mas o que eu percebo, né, nessa minha trajetória de pesquisa é que sempre, né, nem sempre, na verdade, mas há grande possibilidade, né, através da... Eu acho que o que mais ou menos Nilda tentou mostrar, né? A imagem cristal surge da junção, né? Dos op-signos com os sons-signos, das imagens com os sons. Né? Mas isso só ocorre não numa relação orgânica, né?
não uma relação de um tipo, né, de filme e movimento, né, mas muito mais numa relação dos cristais do tempo, né? Quando passado e presentes provocam algum outro pensamento na criança ou no professor, e em redes de conversações eles evocam, né? Eles são provocados, esses artefatos, não são artefatos, né? Nem dispositivos, mas disparam problematizações e enunciações coletivas, porque isso que eu li aqui muito rapidamente é uma conversa entre crianças, né? Disparada através de um filme, né? De uma série, na verdade, de filmes, e que ele reteve alguma coisa que, para mim, tinha passado despercebido, mas que, de repente, entrou, né, entrou e produziu, né, entre a percepção e a ação, produziu uma afecção de outro modo. Eu vou parar por aqui, senão não vai dar tempo de Carmen e Nilda falarem. E desculpem, mas eu estava tentando voltar, quando eu voltei, vi a pergunta aí na tela, não sei nem se respondi o que está aí, mas tentei, viu? Obrigada a quem fez a pergunta, para a professora Janete agradece. E desculpe se eu não correspondi, mas eu estava tentando voltar para essa sessão, né? Hoje os artefatos estão atropelando nossos tempos, Janete. A gente deixa registrado o nosso desagravo. Professora Carmen Gabriel, suas considerações. Então, vou ser rápido, mas eu gostaria até de fazer uma pergunta para a Nilda, se for possível. Eu achei super interessante. Uma coisa que me chamou muita atenção, Nildo, eu concordo que você tem insistido com o som, porque na minha relação com o cinema, eu te ouvindo e pensando, sempre foi mais com as músicas do filme. São as músicas do filme que, de alguma forma, me fazem disparar, né, como um disparador de memória, de sensações, assim, um pouco como a Madalena do Proust. Aí fiquei pensando também que houve um momento do cinema mudo, né? Eu sei, assim, como é que no estudo que vocês, e aí Janete traz também, né, faz a resposta da articulação com som, que você chama a atenção, se existe talvez o cinema esse lugar desse né, justamente esse espaço entre o poder do som e da imagem, porque eu acho que essa sétima arte aí que faz essa articulação. A gente tem também a música em outros momentos e a imagem de outras formas, mas eu acho que esse movimento. E aí eu acho que é super importante, realmente, eu nunca tinha pensado isso no som, né? Porque às vezes você... Enfim, eu acho que é interessante. É interessante para quê? E aí eu jogo aí para a gente ter, né, futuras, você fala da verdade, enfim. Eu acho que a minha preocupação eu acho que está mais do que claro pela fala de vocês, pelo trabalho de vocês, que o cinema é um espaço disso, né, de uma fábrica do falso, né, como diz Deleuze, uma fábrica da fabulação, a potência do falso, uma fábrica de fabulações, e como isso é importante para a gente pensar em outras possibilidades de relação ao conhecimento. Acho que isso a gente está aqui, vocês trazem isso com muita força, e eu acho que talvez o meu desafio que eu tenho tentado fazer nesse diálogo é justamente pensar, mas para que isso talvez tenha uma potência, ou potencialize, né, ainda mais, é preciso também que nós nos desloquemos de sentidos de sujeito, né, de currículo, a gente já tem, mas desse sujeito que parece que talvez, como a gente abrir mão, quer dizer, eu não quero abrir mão, mas como a gente desloca esse sujeito do conhecimento, né, da relação, e não da verdade, Nilda, mas a gente está, de alguma forma, no domínio do verdadeiro, quando estamos numa relação no ensino-aprendizagem, isso é toda uma discussão. Como é que a gente faz isso, né? Quais são os limites disso, entende? Eu acho que esse deslocamento, até qual é o campo do limite disso, para a gente... É claro que você não pensar fabulação versus mentira e verdade, não estou nessa pauta, tá? Eu estou no sentido de como é que a gente pode justamente... Eu acho que tem caminhos aí bacanas, vocês estão explorando, mas talvez a gente também pensar, ir mais a fundo nessa categoria sujeito, né, subjetividade, no sentido de... sem abrir mão do sujeito conhecimento e de uma dimensão da racionalidade. E é um pouco essa minha... Mas eu achei muito bacana essa história do som, e realmente, se você puder falar mais um pouquinho, seria bacana. E essa coisa da mudança com o cinema mudo, né? Porque como é que era isso quando não tinha som, né? A potência era menor, por exemplo,
as potencialidades de um cinema mudo são menores que a potencialidade de um cinema hoje com som, em função do que vocês vêm discutindo. Seria muito nesse sentido. E agradeço a todos, tá, pela oportunidade. Foi difícil hoje eu cair, foi complicado, particularmente complicado hoje, mas faz parte desse mundo virtual, né? Que eu espero a gente deixar Eu de lado. posso só me despedir, Lúlia, porque nessa apresentação, antes de passar a palavra para a Nilda, eu queria agradecer a atenção e agradecer, inclusive, a equipe técnica que tentou se virar de todos os modos. Isso acontece mesmo, né? Não tem porquê, nós não temos por que pedir desculpa. Um dia, né, nós saberemos lidar perfeitamente com isso, mas, por enquanto, é isso que a gente tem. Tá? Então, muito obrigado pela atenção até esse momento, e queria agradecer imensamente a fala de Carmen e de Nilda, muito generosas, e de Maria Luísa de Lully. Eu prefiro Lully, acho mais bonitinho, de Lully também. Muito obrigada a todos. E desculpe, inclusive a equipe técnica, eu peço desculpas porque a gente acaba ficando nervosa com esse agito todo, né? Mas um bom final de tarde para todos nós, que nós merecemos. Muito obrigada, Carmen, Janete. Nilda, suas Olha, considerações. eu fecharia, viu, Carmen? Porque, na verdade, eu dirigi uma pergunta a você. Veja, narrativas, né? Essas histórias do autobiográfico, elas são carregadas, elas são sons, né? Porque elas são pronunciadas, são palavras pronunciadas, mas, ao mesmo tempo, elas trazem memórias importantes também de sons, né? É uma coisa muito interessante da gente observar. Agora, essa história que você levantou, quer dizer, as músicas, nos foi dado, quando eu comecei a perceber as questões dos filmes, eu fui àquela pesquisa da televisão, onde, por exemplo, a minha geração, havia um grupo de professoras que era da minha geração, né? Como ela é muito velha, a pesquisa, eu era um pouco mais nova naquele momento. Então, era interessante como houve um determinado momento, eu que digo, mas assim, se eu pedisse, por exemplo, uma memória naquele momento, assim, importante da televisão, aí uma disse assim, Tone Luxi, e começou a cantar a música que Virginia Alane cantava para começar o programa que ela fazia na televisão. Né? Isso foi, assim, me fez perceber isso, mas não só nesse grupo, mas no grupo que era o grupo intermediário, no qual estava o Carlos, marido de meu querido amigo, marido de Beth Macedo, né, falecido já, infelizmente, e a Inês Barbosa. E teve uma hora que começou o negócio, mas bom eram as primeiras séries, Jerônimo, o Herói do Sertão. Aí que saiu todo mundo cantando Jerônimo, a musiquinha que servia de som para o Jerônimo, que eu sou incapaz de repetir aqui, Jerônimo, o Herói do Sertão. Então, essa coisa de como é que a memória está atrelada, né, a ações, e não só a imagens, porque também as imagens apareciam, é óbvio, né? Isso se dava num conjunto de imagens e sons, né? Mas isso me fez perceber, logo no começo da primeira pesquisa em que a gente usou filme, que essa coisa da música, tema, né, era muito importante. Eu confesso que eu tive uma sorte incrível nisso, porque eu tenho um genro que é músico. Não só músico, mas como estudioso de música, né? O Fernando Moura, ele sabe muita música, e ele é também apaixonado por cinema, até porque faz trilha sonora, né? Então, ele me ajudou imensamente nessa busca inicial, que eu não tinha apoio nenhum. Eu tive dificuldade, porque os nossos teóricos não nos davam isso, né? E os teóricos em que eu me apoiava, obviamente, porque tem teórico que dá, né? O Schaeffer fala, tem vários isso, mas isso eu fui descobrindo aos poucos, não é?
Então, naquele momento inicial, Fernando Moura foi fundamental para mim, porque aí ele veio me descobrindo, trazendo para nós, e quando eu digo para mim, era para nós no grupo. Ele veio fazer palestras nos grupos em que a gente trabalhava, para dar essa possibilidade da gente entender tudo. Ele liberou o livro dele, né, que ele fez sobre trilha sonora, antes para os grupos nossos, antes de liberar para todo mundo, né? Então, esse tipo de situação passa também por, e eu acho que é importante a gente falar isso encerrando, né, quando a gente discute as nossas pesquisas, de alguma coincidência, quer dizer, de algum acaso, né? Porque eu fui percebendo isso, mas aonde buscar? E tinha tão perto alguém que podia me ajudar. Então, esse tipo de situação, onde a gente precisa perceber um pouco mais do que está sendo possível para nós naquele momento, do próprio grupo, né? Aquilo te invade e você diz, tem que dar conta disso e não sei bem como vou fazer, né? Esse tipo de situação, com as tradicionais soluções que a gente tem, ler um pouco mais de Deleuze, ou ler um pouco mais de Certeau, no meu caso, né? Como é que eu resolveria isso? Então, eu queria encerrar assim, Maria Luísa, tá bem? Mandar um beijo grande para Carmen Tereza, mandar um beijo grande para Janete, minha tranquilizadora mor e querida do coração, e Maria Luísa, e ao grupo que tentou resolver esses problemas todos que a gente teve que enfrentar aqui. Obrigada a todos. Então, muito obrigada, Nilda. Eu consulto as colegas, consulto a mesa, se a gente pode, então, encerrar a atividade. Então, eu agradeço, muito honrada a oportunidade de mediar essa conversa hoje. Como eu disse, foi um momento de muita aprendizagem, não é minha pesquisa, currículo Maria Luísa, eu posso te interromper um minuto? Claro. É que eu esqueci de dizer uma coisa na resposta de Carmen. Carmen, quando eu fui para cinema, eu fui por uma razão, e Janete pode talvez confirmar isso. A vida estava muito difícil na escola. A vida é muito difícil na escola. E ver filmes é alguma coisa que os professores adoram. Eu trabalho só com professores. Janete trabalha também com os estudantes. Mas eles adoram. E é uma forma de dar beleza, de alguma forma, para eles trabalharem, entendeu? Porque a vida na escola brasileira está muito difícil, muito difícil. Obrigada, Maria Luísa, desculpe. Imagina, Nilda, ainda bem que você disse isso. Realmente, né, a gente tem visto aí alguns filmes que estão fazendo sucesso com os jovens nas escolas, que falam de catástrofes climáticas, onde a gente não vai ter que resolver esses problemas técnicos da internet e vamos voltar, provavelmente, para os livros, as histórias e os filmes. Vai cortar. Caiu a nossa coordenadora. A única que faltava cair. Nós vamos ter que fechar nós. Gente, ó, eu acho que é melhor parar por aqui. Gente, que é gente, vamos dizer tchau. Na República da Autonomia já íamos fechar nós, como diz. Olha, era melhor, porque eu vou te dizer, tem alguma coisa, hein? Eu que sou ateia, vou te dizer, hein? A bruxa tá solta. Olha, eu vou até ler um negócio que eu escrevi aqui, olha, para encerrar, então, olha. Foram cineconversas, Nilda, cineconversas curriculantes, despudoradas, como diz a Carmen, pós-fundacionais, pós-estruturalistas, que se arriscam a entender Deleuze, Janete, nas potências também imagéticas, sonoras, projetam mundos outros em tempos deslizantes. Muito obrigada por terem ensinado tanto para todas, todos e todos essa tarde. É uma honra estar numa mesa com essas três professoras, que são nossas referências, são nossas professoras sempre. Obrigada, obrigado. Professor Roberto Sidney Macedo e equipe, Isabela Cristiana Renê. Beijo, gente. Fiquem bem. Tchau.